Olá galera, sejam bem-vindos e bem-vindas por aqui em mais um vídeo do canal. Bom, se você ainda não me conhece, eu me chamo Adelaide Leão, sou professora, jornalista e pesquisadora da área do autoconhecimento. E se você gosta desse tema ligado ao desenvolvimento humano, meditação, filosofia e treino mental, você está no lugar certo. Hoje eu vou começar te contando uma história, a história do piloto automático. Se liga só, imagina que você nasceu dentro de um avião e que ao longo da sua vida, desde quando você era criança, esse avião já te levou para vários lugares, vários países, continentes. Você tem familiaridade com tudo dentro desse avião, desde os lugares dos passageiros até a mesa de controle do piloto, os motores, a parte técnica, enfim, você sabe minimamente ali controlar esse avião. Não tem tanta precisão assim, mas tem conhecimento técnico para manter o avião planando, para continuar viajando com ele. Até que em algum momento você aciona o piloto automático desse avião. Porque é mais prático, porque te deixa mais livre para circular nessa aeronave, para você dar atenção a outras coisas, enfim. O piloto automático dá conta do recado em situações normais de temperatura e pressão. Então, você vai surgindo outras coisas, vai fazendo essas outras demandas e deixa o piloto automático lá no comando e até esquece de voltar a pilotar esse avião. Até que num dado momento, depois de anos e anos nesse piloto automático, alguma coisa acontece de diferente. A turbulência aumenta, as nuvens fecham e a aeronave começa a chacoalhar. E aí, o que você faz? Bate aquele pânico, aquele estado de choque, de que alguma coisa precisa ser feita, mas ao mesmo tempo você não sabe exatamente o que. Você mexe no painel de controle do avião e nada acontece. Já imaginou o desespero que deve ser isso? Pois é. É com essa analogia, essa história do piloto de avião, que eu quero que você entenda o que acontece com a gente quando somos pegos por uma crise de ansiedade, quando perdemos o controle voluntário do nosso corpo, quando nos sentimos cansados mentalmente, confusos, sem energia para tomar decisões e não sabemos gerir o nosso próprio corpo. Porque é o corpo que expressa, né, esse estado de tensão, essa respiração mais rápida, quase que ofegante, essa necessidade de mudar de estado, de tomar o controle desse avião para estabilizar, pousar, pausar, mas ao mesmo tempo você esqueceu como faz isso. Esse mal-estar, que tem sido cada vez mais comum nos dias de hoje, pode nos levar a um estado quase que instintivo e involuntário. Ora, parte de nós também é instinto, né? E o nosso cérebro entende essa confusão mental, esse nervosismo perante situações, muitas vezes como um estado de perigo. Logo, é ativado o nosso estado luta e fuga do sistema nervoso, do instinto de sobrevivência, o que pode ocasionar escolhas não muito favoráveis no ponto de vista da nossa saúde e do nosso bem-estar. Um resumo científico divulgado pela Organização Mundial de Saúde em março deste ano destacou que no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. Isso sem contar que a depressão já foi considerada pela OMS como o mal do século XXI, mas hoje até a ansiedade é considerada o mal do século. E eu sei exatamente disso que eu estou descrevendo aqui, porque eu vivi isso muitas vezes. A história do piloto de avião que eu contei converge muito com a minha história também. Eu sou de Belém do Pará, eu não sei se você já viu esse canal em algum outro momento, mas eu sou de Belém do Pará e eu me mudei para São Paulo em 2013 com o sonho de expandir profissionalmente como atriz. E de lá pra cá eu vivi muitas coisas, trabalhei bastante, muitas dessas situações desafiadoras eu vivi sozinha, na busca por tentar me inserir no mercado artístico, lidando com frustrações e expectativas quase que frequentemente, até eu me dar conta de que eu não tinha repertório suficiente para lidar com toda a turbulência que eu estava vivendo naquele momento. E eu entrei em crises de estresse, tive compulsões com álcool, outras drogas e quase me entreguei a uma depressão que podia ter me levado, sabe Deus para onde. E nessa época eu também lidei com a morte do meu pai, que aconteceu em novembro de 2013, que foi um processo que agravou o momento de estresse e depressão iminente que eu vivi.
E por isso que eu afirmo, com todas as letras, que eu sei exatamente como você se sente ou se você já passou por uma situação parecida com essa que eu estou descrevendo. Porque a impressão que nós temos é que nós somos consumidos pela rotina, pelas milhares de dispersões que nos rodeiam, e isso faz a gente se sentir cansados o tempo todo. Tem um filósofo que está famoso agora, um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, e ele descreveu essa realidade na sua obra Sociedade do Cansaço, explicando o quão essa forma de viver já está praticamente intrínseca em nós. Ou seja, são os nossos próprios pensamentos, as nossas cobranças internas e expectativas que nos colocam nesse lugar onde o piloto automático precisa ser acionado o tempo todo. E é isso, essa sensação de que, eu não quero pensar, já é muita coisa na minha cabeça, eu não quero mais ter que lidar com isso. E o filósofo completa e parte da constatação de que vivemos no que ele chama de sociedade do esgotamento e do sofrimento psíquico. Segundo ele, todos os dias sofremos de uma espécie de violência neuronal, como ele chama, já que desde o século XX nós temos índices altos de depressão, Alzheimer, déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de personalidade como bipolaridade, borderline, anorexias, compulsão, burnout. É tanto nome que eu já nem sei onde que isso tudo vai parar. E eu aposto que você conhece pelo menos uma pessoa, e se não mais que uma, que já tenha te relatado algum desses diagnósticos. Isso é uma prova do quão essa realidade é real, deste mal-estar em que vivemos. Mas, apesar de tudo, temos boas notícias sim. E elas estão relacionadas com as mudanças que o mundo tem vivido, sobre as nossas prioridades, daquilo que podemos fazer por nós mesmos para viver com um pouco mais de estabilidade e nos conhecendo, para que então tenhamos o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções como estratégias, parceiras, companheiras para uma vida melhor. Sim, eu falo dessa onda, dessa revolução do autoconhecimento nas nossas vidas, que a pandemia só fez acelerar. Para muitos, o confinamento que vivemos nesses 2 anos anteriores e mais críticos foi mais do que uma necessidade. Virou até, em alguns momentos, um lifestyle e, principalmente, um convite para uma jornada de olhar interior. Mas vamos lá, eu estava falando da minha história, né? Estava contando de mim e de tudo que começou muito antes do Covid-19. Que eu vivia uma vida exaustiva, com uma expectativa muitas vezes engessada do que seria dar certo na minha profissão, do meu entendimento de quem eu era efetivamente. E tudo isso me fazia viver sempre no automático, porque eu não queria pensar muito, o piloto automático voltando, né? Eu não queria pensar muito, não queria lidar com as minhas emoções, porque eu ia chegar a conclusões que talvez não fossem muito favoráveis para mim naquele momento. Então eu simplesmente ia fluindo, fazendo as coisas diárias, rotineiras. Eu buscava sempre aliviar a tensão, já achava que tudo era muito pesado em termos de cobrança interna e externa. Então eu bebia bastante, meio que para esquecer, para aliviar, fumava, comia e tinha dificuldade de encarar as minhas próprias emoções. E ao viver no automático, eu não precisava lidar com tudo isso, sabe? Eu achava, parecia, né, que era muito mais fácil. Até que num determinado momento dessa minha jornada aqui em São Paulo, buscando trabalhar, estudar e me qualificar como atriz, eu entrei numa escola do SESC com o Antunes Filho, e esse diretor falou para mim que todo ator que preze precisa aprender a respirar para viver personagens, para ter esta profissão de modo que você sabe encarnar outras vidas no palco. E como ele falou isso, né, lá fui eu atrás de entender, de me qualificar, de realmente aprender a usar minha voz, a passagem do ar no meu corpo para melhorar tecnicamente como atriz, que era tudo o que eu mais queria nessa época, né? Ser uma boa atriz. Então, lá fui eu buscar uma escola de respiração e quando eu cheguei nela, eu me deparei com um mundo de novas descobertas, que falavam muito mais sobre mim do que sobre o trabalho de atriz efetivamente. Primeiro que eu entendi que eu não respirava direito, e isso tinha a ver com essa sensação de cansaço constante e esgotamento que eu sentia. E depois, conforme eu fui travando contato com essas técnicas, eu fui me abrindo para uma experiência íntima de autoobservação, de real percepção do que eu sentia, do que eu pensava, e mais, de aceitação dessas percepções, porque a gente demora, né? Eu, pelo menos, cheguei à conclusão que demorei muito a aceitar determinadas escolhas e valores que existiam em mim e que eu não dava espaço para que eles pudessem existir. Então algo em mim começou a mudar. E se eu puder resumir de forma sucinta essa mudança,
eu poderia dizer que ela me trouxe vida, ela me trouxe lucidez. E isso faz total sentido, né, quando a gente fala de respiração. Afinal, o oxigênio é vida, é matéria-prima da nossa principal energia. E aí eu vou te trazer um pouco para aquela aula de biologia do colégio, sabe? Onde a gente fala um pouco de energia vital, onde a gente fala de, biologicamente falando, da matéria-prima do que nos faz vivos, que é a respiração. A respiração, ela produz ATP, adenosina trifosfato, numa respiração celular, nas mitocôndrias, e é a partir dessa respiração que a gente tem energia para as nossas funções vitais, para a nossa cognição e para tudo que a gente faz. Logo, se a gente não respira direito, é óbvio que vamos nos sentir mais cansados, com menos vontade de fazer qualquer coisa e muito mais, né? Menos vontade até de tomar decisões, de pensar. Eu não sei se vocês sabem, mas só relembrando aqui, só o cérebro é um órgão que consome mais oxigênio no nosso corpo. Apenas o cérebro é responsável por 20% de consumo de oxigênio. Então, veja bem, se a gente já não respira direito e não consegue executar funções mínimas de forma eficiente, imagina pensar, gente, imagina racionalizar, tomar decisões com clareza. Isso demanda oxigênio, sobretudo. E se a gente não respira direito, né? Mas vamos lá, falei das mitocôndrias, volta aqui para minha história, que estamos falando de mim. E tudo isso para dizer que a partir das técnicas de respiração consciente, de meditação e mindfulness que eu aprendi no The Rose Method, na escola de filosofia em que eu estudei, eu passei a me observar mais, a me respeitar, a ter uma relação melhor comigo mesma, com o que eu sentia, com o que eu queria fazer e como eu queria viver. E eu me aprofundei tanto nessa jornada que hoje eu trabalho com isso. Eu me formei como instrutora por essa mesma escola e senti quase que um chamado, mas eu prefiro dizer que foi uma paixão. Eu me apaixonei pela missão de conduzir pessoas nessa jornada de autoconhecimento, onde elas têm o corpo, como eu já disse aqui, como ferramenta principal. E a partir do corpo, a gente trava contato com pensamentos, crenças e emoções que não são mais e nunca foram as nossas inimigas, mas sim parceiras de uma trilha de desenvolvimento e evolução. E como instrutora, eu decidi me aprofundar no estudo da respiração como ferramenta principal. E você deve estar se perguntando, mas Ade, por que você resolveu se aprofundar na respiração? Bom, primeiro que respiração sempre foi algo presente na minha vida por conta do meu histórico de alergias respiratórias, princípio de asma que eu tive, sempre tomando muitos remédios, buscando tratamentos, então eu cresci também vendo meus pais sofrerem do mesmo mal. E eu me lembro de uma cena que me marcou muito, prestes do meu pai falecer. Ele já estava no hospital, eu ainda estava em Belém. E o meu pai sempre foi um cara agnóstico, e médico, psiquiatra, nunca foi um homem de muitas crenças. E num determinado momento ele estava passando muito mal, com falta de ar. E mesmo sendo essa pessoa que tinha um valor ligado a ser agnóstico, não ter muitas crenças e religião, ele se sentiu tão mal com falta de ar que ele falou assim, eu preciso respirar. Me ajuda, pelo amor de Deus. E ele falou isso bem olhando nos meus olhos, então isso me marcou muito na época. Então eu acredito que de uma certa forma, esse meu histórico de vida possa ter contribuído para hoje eu ver a respiração e entender e experienciar o poder que ela pode nos trazer. Tinha até um remédio que meu pai tomava muito que chamava Telong, e esse remédio tem a ver com o fato de ajudar os brônquios, né, o pulmão, a trazer mais oxigênio para o corpo. Então, depois que eu comecei a praticar, eu passei a ter menos crises respiratórias, eu passei a olhar melhor para minha alimentação, entender a relação disso, porque tá tudo interligado. E além de toda essa melhora biológica, né, de crises de alergia e tudo mais, eu melhorei na minha disposição, nos meus treinos esportivos, eu comecei a ter uma melhor performance, a me sentir menos cansada. E eu passei a entender o quanto tudo isso estava relacionado a escolhas melhores que eu fazia na minha rotina. E também, indo um pouco mais além dessa melhora de corpo, de físico, eu comecei a entender que a respiração consciente, ela atua como se fosse um portal de acesso à nossa mente. E através da percepção do fluxo de ar nos nossos pulmões, a gente consegue ampliar a nossa percepção sobre muitas coisas em nós. E ganhamos a oportunidade de mudar o nosso padrão de pensamentos, hábitos e atitudes. Assim como eu mudei, né? Eu percorri um caminho de mudanças de hábitos profundos na minha vida. Eu, como já disse aqui, comecei a dar mais atenção para minha alimentação, para minha saúde física, emocional e mental. Eu passei a me dedicar a atividades que eu realmente gostava, como falei aqui, a prática de esportes.
E percebi que muitas dessas coisas que eu fazia na época, muitos anos atrás, elas não estavam relacionadas com o desejo pessoal de fazê-las, mas muito porque eu fazia há tanto tempo que eu já estava nesse piloto automático que eu falei aqui pra vocês. É louco, né? Pensar que às vezes a gente tá o tempo todo no piloto automático. Me conta aqui nos comentários se você tem uma história parecida, se você sente algumas das coisas, das questões que eu trouxe aqui, pra gente trocar um pouco sobre esse assunto. Porque acredite, ele é mais comum do que a gente imagina. Como é que tá esse botão de piloto automático na tua vida? Será que ele tá acionado há muito tempo e talvez você não queira parar pra olhar? Pois é, eu me senti dessa forma quando em um determinado momento eu finalmente parei para olhar. Mas vamos lá, né? Até aqui eu já te contei um pouco de quem eu sou, de tudo que eu vivi, até mudar de profissão e hoje trabalhar muito mais e praticamente 99% do meu tempo como instrutora de meditação e mindfulness. E te falei também desse momento que todos nós talvez já tenhamos vivido, com a pandemia principalmente, dessa revolução do autoconhecimento, um pouco dos perrengues, de como eu cheguei no The Rose Method, através do teatro, inclusive, e de forma mais específica no estudo da respiração, até eu me formar como instrutora e passar alguns anos estudando para decidir trabalhar exclusivamente com isso. Pois é, o que eu aprendi e vivenciei em alguns anos, quero poder fazer com que as pessoas aprendam em alguns dias, semanas e meses. Então eu decidi realmente me dedicar a acompanhar pessoas nessa trajetória voltada a esse treinamento, porque eu acredito que todos nós temos um potencial que não está sendo usado. A respiração, ela é praticamente inconsciente, assim como muitas outras funções vitais do nosso corpo. A gente não decide muito a hora que vai bater aquela fome, né? A gente não decide a hora que a gente vai fazer a digestão, o quanto de suco gástrico a gente vai colocar nessa digestão. São coisas involuntárias que não dá para controlar, certo? Da mesma forma que você que está aqui me assistindo já deve ter feito um monte de respiração aí e nem percebeu, né? Mas olha só, da mesma forma como você fez muitas respirações e não percebeu, vem comigo. Se a gente puxa o ar, segura e solta devagar, a gente atuou sobre esse sistema involuntário. Portanto, a respiração, ela é um dos poucos sistemas que ele está nesse meio termo entre um sistema voluntário e um sistema involuntário. A gente consegue atuar sobre ele de uma forma específica, coisa que a gente não faz com nenhum outro sistema fisiológico. E o fato da gente ter essa gestão consciente nesse fluxo de entrada e saída de ar, ele pode ajudar muito no nosso nível de vitalidade, na performance esportiva, no trabalho, nos estudos e até nas nossas relações interpessoais. E para além disso, nos permite acessar padrões de pensamentos que na maioria das vezes nós não percebemos, porque estamos naquele modo automático do piloto de avião. E através desse treino nós temos acesso, como eu já disse, à oportunidade de se conectar com isso para se desenvolver, se assim a gente quiser. A gente consegue atuar nesse nosso sistema que é muito mais instintivo e mudar padrões de resposta, reações fisiológicas, emocionais e mentais também. E eu comecei a sentir os efeitos disso. Eu comecei a realmente mudar, como eu já disse aqui, hábitos, escolhas, percepções, valores, assumir alguns que talvez antes eu não tinha assumido. E foi muito profundo isso para mim. E dessa mesma maneira, eu acredito que nesse lugar a gente tem o treino respiratório como uma estratégia para desenvolver todas as outras potencialidades do nosso corpo. Por isso que hoje eu quero me dedicar a este trabalho e ajudar você. Para a gente começar é simples. Eu já vou trazer uma dica hoje mesmo de como a gente pode treinar a nossa respiração, percebendo como ela acontece, percebendo como a gente pode mudar esse padrão mental, né? Uma das outras situações que eu vivi, que foi muito característica, foi no momento em que eu andava de bike aqui em São Paulo, sempre andei de bicicleta aqui. E uma vez um carro quase me bateu, a gente quase se encontrou ali num cruzamento da Vila Madalena, eu estava indo para a escola inclusive, e eu já estava praticando há algum tempo e o cara já saiu, do carro atacado para cima de mim. E quando eu vivi aquela situação, o que acontece?
o nosso sistema luta e fuga é acionado, né? O nosso coração começa a bater mais rápido para bombear mais sangue, para o sistema simpático de luta e fuga ser acionado, e ele está muito ligado a essa respiração alta, né? Então você traz a consciência respiratória muito aqui para essa região, porém essa região alta da respiração, ela não tem muita captação de oxigênio. Se você continuar acompanhando os meus conteúdos, você vai entender que aqui a gente tem muito mais o processo de ventilação do que de oxigenação. Então, quando isso está ligado muito mais à ventilação, é muito por uma movimentação muscular que a gente precisa ter, segundo o instinto do ser humano, para lutar ou fugir. Então é isso que acontece quando a gente fica ansioso, quando a gente fica numa situação de estresse, nervosismo. Então, quando aquele cara saiu do carro já pra cima de mim, eu dei uma respiração completa e ele já veio, pô, você quase bateu o meu carro, olha aí, cuidado. E eu olhei pra ele e falei assim, moço, me desculpe, eu não fiz de propósito. E isso quebrou aquele clima de nervosismo e de tensão. O cara praticamente parou assim na minha frente, eu desmontei ele, porque talvez ele não estivesse esperando de mim um pedido de desculpas, talvez ele quisesse que eu chegasse na mesma reação de luta e fuga, para que a gente pudesse lutar ali naquela situação. Mas eu apenas pedi desculpa, apesar de não necessariamente ter a culpa daquela situação, enfim, eu não me lembro exatamente, mas fiz o que eu achava que tinha que ser feito e segui o meu caminho. E quando aquilo aconteceu também foi muito simbólico para mim. Eu falei, caramba, eu mudei uma reação onde, num determinado momento da minha vida, seria completamente o contrário. Seria totalmente o contrário, porque eu teria ido para cima desse cara, ainda mais como ciclista, ainda mais uma pessoa que muitas vezes é reativa como eu sou em alguns momentos. E eu sinto que treinar a respiração me abriu os olhos para comportamentos que podem ser mais favoráveis nas minhas relações. Até mesmo relações simples, relações superficiais, como essas num acidente de trânsito. Afinal, são relações como essas que constroem marcas emocionais de forte impacto nas nossas vidas. Quem nunca sentiu nervosismo para falar em público, para participar de uma reunião importante, para ter conversas importantes com alguém? Eu acredito que muito do nosso aprendizado ao longo da vida está nas relações humanas. E aprender, lidar e estar aberto para vivenciar essas relações de uma forma mais empática, de uma forma mais amorosa, isso tem uma relação direta com estarmos disponíveis a isso. E se a gente está numa aceleração de pensamento, numa aceleração de reatividade muito grande, a gente não dá espaço para viver isso. Então, se eu posso deixar uma dica aqui para você que está assistindo esse vídeo, que chegou até aqui, eu quero te dizer, comece a respirar de forma mais profunda. Olha o barulho do carro lá fora, né? A correria, hoje é sexta-feira, tá uma correria da vida, mas a gente está aqui gravando o nosso conteúdo para você que me acompanha. Lembra de curtir esse vídeo, lembra de mandar para os teus amigos e amigas, que agora vem a dica de ouro para você que quer começar a entender melhor como a respiração pode atuar de forma significativa e eficiente na tua vida. A primeira coisa que eu quero falar é que você entenda que a respiração em si, ela não acontece por um movimento apenas dos pulmões. Os pulmões por si só, eles não têm a capacidade de se movimentar. Eles apenas fazem isso com a ajuda de músculos e várias estruturas internas que estão aqui para sustentar essa movimentação. A movimentação dos pulmões, ela é apenas uma movimentação de ventilação. A respiração, de fato, ela acontece nessa troca gasosa dentro dos pulmões e também nessa troca e nessa respiração celular que nós temos dentro do corpo, nas mitocôndrias, enfim. Então, para que a gente tenha melhor oxigenação, para que a gente absorva melhor esta matéria-prima da nossa energia, nos dias de hoje, nada que nós fazemos nos contribui para estimular isso. A não ser, obviamente, atividades físicas, né, práticas corporais e um treino específico que eu estou buscando fazer e estimular aqui com você. Então comece entendendo, por exemplo, que você tem um músculo aqui abaixo, né, nessa região mais baixa dos pulmões, que é o músculo do diafragma. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo bastante do diafragma, eu vou deixar o link aqui, eu estava até com outro cabelo, que é um vídeo mais curtinho. E eu falo bastante desse órgão e de como ele funciona, mas basicamente você pode começar se conectando com esse músculo, colocando as mãos aqui na região abdominal e fazendo respirações de modo que você não movimenta tanto essa região torácica, mas movimenta muito mais, ó,
Vou até baixar a câmera aqui para mostrar para vocês. O movimento é muito mais aqui. Percebe como é um movimento muito mais profundo, um movimento que tem uma relação direta com essa conexão corporal, com esse tato interno que a gente vai desenvolvendo? Quando a gente treina bastante, eu costumo pedir para as pessoas para elas fecharem os olhos. E por que fechar os olhos? Porque ao fechar os olhos, você tira um pouco dessa dispersão, né, do que está fora e começa a voltar a olhar para dentro, né? Você imagina, você sente e você reduz um pouco o fluxo de pensamentos ligado ao que está fora. É o que a gente chama de experiência interna, experiência da pele para dentro. Isso é muito rico quando falamos de propriocepção, quando falamos de consciência física. E lembra, tudo começa no corpo, né? Mas aos poucos ela vai se desdobrando para uma consciência mais sutil, que não tem só a ver com o físico, mas também com outros níveis de consciência que possuímos. Um nível emocional, um nível mental, quiçá até um nível intuicional. Tem uma frase que eu li num livro do professor De Rose em que ele diz que assim como os alimentos, assim como a água, a respiração ela é essencial, né? A gente consegue ficar alguns dias até sem comer, consegue ficar alguns meses, talvez, né? Semanas, enfim, alguns dias sem água, mas experimenta. Quanto tempo a gente consegue ficar, principalmente quem não treina ainda, né? Eu sei que você que está me assistindo até agora, você está bem interessado em começar a praticar. Eu fico muito feliz de saber que você está aqui comigo, porque isso vai mudar a tua vida assim como mudou a minha, né? Quanto tempo será que você consegue prender a respiração? De respirar e segurar o ar. Ainda que você treine bastante, você não consegue ficar nem uma hora. De tão essencial que essa energia se tornou na vida aeróbica, né? Na vida de seres vivos que usam o oxigênio como fonte de energia. Então, o que a gente aprendeu aqui hoje é o essencial desse movimento de respiração, que ele não acontece sozinho, não é mágica dos pulmões. Eu te contei um pouco da minha história e fiz a analogia do piloto automático e leva essa reflexão contigo depois desse vídeo. Começa a perceber melhor como que tá a tua vida e quais escolhas diárias, porque são nesses detalhes, gente, que nós começamos a perceber quais escolhas diárias, que tipo de valor você possui e será que esses valores estão de acordo com o que você tem vivido, com o seu trabalho, naquilo que você tem prazer, né? Começa a refletir um pouco sobre isso. Eu vim aqui para te instigar, eu vim aqui, trabalho com isso, com autoconhecimento, com desenvolvimento. E se a gente não se questiona em alguns momentos, se a gente não se faz perguntas, talvez a gente nunca chegue a respostas que possam estar mais condizentes com o caminho que a gente vai percorrendo no nosso processo de evolução. Afinal de contas, o mundo tem mudado, a gente também está mudando muito, principalmente depois da pandemia. Nós mudamos bastante, tivemos que nos adaptar bastante e hoje nós temos ferramentas, pesquisas e evidências que mostram que o autoconhecimento é muito importante. Não só o autoconhecimento, mas a valorização de práticas que estimulem o nosso bem-estar, que estimulem o nosso nível máximo de energia, para que nós possamos viver com mais harmonia, com mais saúde e com maior potência de longevidade, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha acrescentado para você de alguma forma. Me conta aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida e se algo que eu falei em especial te chamou a atenção, se você se identificou. Também vou agradecer muito se você trouxer sugestão de vídeos, sugestão de temas para a gente falar aqui no canal. Eu quero a partir de agora trazer vídeos um pouco mais densos, que tenham realmente um conteúdo muito maior, onde a gente possa bater um papo até em relação a tudo isso. Começa a perceber ao longo da tua vida, ao longo do teu dia, melhor dizendo, essa tua respiração mais profunda. Nota como você se sente. Num primeiro momento, a maioria das pessoas elas dizem que elas se sentem calmas. Mas tem uma palavra que eu gosto muito e que define a maneira como eu acho que a gente se sente, que é estabilidade. É como se, através desse processo de respiração consciente, a gente
adquirisse a estabilidade que é preciso para tantas flutuações de situações e de pensamentos que a gente vivencia. Bom, por hoje é só. Mais uma vez eu quero te lembrar para você assinar esse canal, se você ainda não assinou, curte o vídeo e compartilhe com os seus amigos e amigas. E até o próximo vídeo, até semana que vem. Tchau, tchau.